Essa semana nós tivemos o encerramento da instrução do processo do caso Eliel. E o que é que significa encerramento de uma instrução em um processo criminal? Significa dizer que as provas já foram produzidas. A promotoria apresentou as suas provas, a defesa apresentou as suas provas, a promotoria indicou as suas testemunhas, foram ouvidas, a defesa indicou as suas testemunhas, foram ouvidas, e os acusados também foram ouvidos na última quarta-feira, quando tiveram a oportunidade de apresentar suas versões sobre esse fato. Quando se encerra a instrução de um processo, segundo a lei, o processo vai com vista para o Ministério Público para oferecimento das alegações finais. Primeiro vai para a promotoria, depois vai para as alegações finais da defesa e posteriormente vai para a decisão do juiz. O que é que o promotor faz nessas alegações finais? Nós vamos fazer um resumo dos fatos, vamos analisar as provas que foram produzidas, fazer uma interpretação delas e, ao final, requerer o que for de direito. E o que é de direito nesse caso? O de direito nesse caso, na nossa visão, é a pronúncia dos réus. É isso que nós estamos pretendendo, é isso que nós vamos requerer que o juiz faça, pronuncie os acusados. A pronúncia é um ato pelo qual o juiz manda o processo para ser julgado no Tribunal do Júri Popular por 7 jurados. Nós estamos tratando aqui de um caso de homicídio doloso contra a vida e uma tentativa de homicídio doloso contra a vida. E casos de crimes dolosos contra a vida, ou seja, que as pessoas mataram ou tentaram matar alguém, não são julgados por um juiz, são julgados por um tribunal popular. Porém, antes do julgamento, é necessário que o juiz tome uma decisão mandando para julgamento. E essa decisão chama-se pronúncia, tá? Segundo a lei, o juiz, ao pronunciar, para que pronuncie, ele tem que ter presente, as partes, no caso a promotoria, tem que provar que houve o crime e que há indícios suficientes de que determinado acusado foi o autor desse crime. Há provas nesse sentido, não temos nenhuma dúvida disso. O crime está devidamente provado e a autoria devidamente esclarecida, que foi atribuída a 3 acusados. Então, a nossa expectativa não pode ser outra, é que o juiz pronuncie os réus e submeta os acusados a julgamento no Tribunal Popular, quando aí nós vamos ter uma sessão de julgamento, as partes vão ter oportunidade de falar, de apresentar novas provas para ao final haver uma decisão dos jurados pela condenação ou pela absolvição. No que diz respeito à motivação, na denúncia, nós não colocamos que a motivação tinha relação com homofobia, como muito se comentou à época. Isso foi uma polêmica que surgiu, que o motivo desse homicídio e dessa tentativa de homicídio seria homofobia. Só que nós não tínhamos elementos concretos sobre isso na investigação. E no momento, na época que eu ofereci essa denúncia, eu esclarecia que a promotoria não poderia agir com base apenas em ouvir dizer, com base apenas em achismo. A promotoria, para acusar alguém ou para indicar a motivação de um crime, teria que ter provas concretas. E nós não tínhamos provas concretas. A investigação não produziu prova no sentido de que o fato foi praticado por homofobia. Mas eu fazia uma ressalva à época. Eu dizia que, após a denúncia, iria ter a instrução do processo, que foi justamente o que terminou agora. E na instrução desse processo, quando várias testemunhas foram ouvidas, a maioria já tinham sido ouvidas na justiça não, na polícia, outras não foram ouvidas na polícia, mas foram ouvidas na justiça. A vítima da tentativa de homicídio foi ouvida novamente. Então, nessa instrução, eu deixei claro que poderia surgir alguma prova de homofobia. E se surgisse, nós faríamos o aditamento dessa denúncia, acrescentaríamos a motivação homofóbica. Mas só que não surgiu essa prova. Então, se não surgiu a prova, nós estamos descartando, vamos descartar na nossa alegação final, essa motivação. A motivação, que nós vamos insistir, que houve, e a prova na instrução demonstrou isso, é porque na ocasião, lá nas imediações onde acusados estavam, onde vítimas também estavam próximos lá na mesma rua, surgiu informação de um suposto assalto. E aí os acusados, resolveram suspeitar, suspeita infundada, mas resolveram suspeitar das 2 vítimas. É por isso que elas foram atingidas. Eles agiram
como se fossem os donos da rua, como se tivesse o poder para decidir sobre a vida ou sobre a morte de alguém. E acabaram fazendo um julgamento sumário. Julgaram as vítimas ali mesmo, uma delas conseguiu escapar, atiraram contra ela, mas ela correu para um lado, e Eliel, infelizmente, foi a óbito. Então elas foram julgadas naquela ocasião e condenadas pelos réus, condenadas à morte por aquilo, ou pelo menos uma vítima, né, foi condenada à morte, o Eliel, por aquilo que não fez. E ainda que tivesse feito, jamais os acusados poderiam agir daquela forma. Então a motivação foi essa, é o que consta na denúncia e é o que vai constar nessas últimas alegações que nós vamos fazer antes do julgamento no tribunal do júri, que, repito, a nossa expectativa é que os réus sejam submetidos a esse julgamento, e é isso que a gente vai defender nesse julgamento popular em plenário, essa motivação para buscar a condenação dos acusados.